Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Epáfras, rogai por nós. São Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 512 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Osner. E hoje o martirológio nos lembra que é dia de São Epáfras, Santo Epáfras, né? Que foi bispo de Colossos, e ordenado por São Paulo. E hoje nós vamos ler aqui sobre a Epístola aos Colossenses. Uma bela coincidência, né? Então nós estamos no item A Obra Reconciliadora de Cristo, Epístola aos Colossenses. Certo dia, Paulo recebeu a visita de Epáfras, fundador da igreja de Colossos, né? Que lhe vinha pedir conselho e ajuda. Os habitantes do vale do Lico estavam em geral cheios de zelo religioso e de caridade fraterna, mas eram demasiado introspectivos e dados a cavilações. Gostavam de mergulhar em devaneios e sutilezas. Paulo conhecia bem a situação. A Frígia era um perigoso recanto onde se acumulavam tempestades, e em Mileto vislumbrara já nuvens sinistras que pressagiavam os mais fantásticos extravios do pensamento cristão. Esses frígios viam o mundo cheio de demônios, o céu cheio de tronos, principados e potestades. Colossenses 2, versículo 15. E a esfera sublunar infestada de espíritos malignos espalhados pelos ares. Efésios 6, 21. Aos espíritos superiores chamavam-lhes em conjunto pleroma, ou plenitude. Essa era a palavra de moda em Colossos, e todos a usavam, o artífice e o escravo, sem conhecerem verdadeiramente o seu significado. Aos espíritos inferiores chamavam-lhes quenoma, ou nada. A Jônia, berço da filosofia, e a Frígia, terra natal dos devaneios e da imaginação gnóstica, encontravam-se, pois, em plena efervescência pseudo-religiosa. Do ponto de vista geográfico, o caráter vulcânico da região parecia favorecer essas extravagâncias. Essa terra bravia, sacudida pelos terremotos e rasgada por numerosas fendas, de onde se escapavam vapores de enxofre, aparecia aos seus habitantes como um campo de combate entre os espíritos dos ares e os dos infernos. Em Hierápolis, mostravam-se aos viajantes a boca do inferno, chamada Plutonium, onde os demônios se divertiam fazendo das suas. Tales, que aqui nascera, afirma que, abre aspas, o mundo é vivo e está saturado de demônios. Então Tales é dessa região, né?
Muitos consideram Tales como o fundador da filosofia, né? As breves alusões do apóstolo não nos permitem definir os contornos das doutrinas errôneas em voga na região. Parece, contudo, que se tratava de uma intricada teosofia procedente dos devaneios judaicos e helênicos, uma espécie de primitivo gnosticismo judaico. Os numerosos judeus estabelecidos na Frígia, desde a época de Antíoco o Grande, procuravam tornar o judaísmo mais atraente sob o manto da filosofia, entre aspas. Diziam saber muitas coisas acerca dos anjos e dos espíritos, que já no Monte Sinai tinham intervindo para transmitir a lei a Moisés. Olha então o que eles acreditavam, né? Prestavam-lhes um culto imoderado e supersticioso. E à maneira do atual espiritismo, afirmavam que Cristo era um desses anjos medianeiros, que por esse motivo teria observado a lei e que os cristãos deviam fazê-lo também. Então, é mais um aspecto do cristianismo judaizante, né? A heresia foi no começo relativamente pouco perigosa, mas logo se transformou num veneno funesto, que encheu por vários séculos a história da religião e fez perigar a vida da igreja. Ainda não se tratava do gnosticismo ilustrado de Manes, Marcião, Valentino e Basílides, mas já estavam presentes os rudimentos das doutrinas a que eles dariam corpo. Então veja que coisa, né? Aqui o padre Rosner nos dá uma descrição, né, um pouco mais superficial, pictórica, digamos assim, do fenômeno do gnosticismo judaico, né? Nós já vimos com relativo detalhe sobre isso, né? Nós já estudamos esse aspecto do gnosticismo, né? Da gnose pré-cristã, né? Gnose não só a de origem persa, né? Mas também a judaica. Quando a gente leu e comentou o livro do professor Orlando Fedeli, né, o Antropoteísmo. Então aqui é apenas uma nota, né? Então vocês veem que essa gnose, né, ele até menciona aqui, né, ela se espalha hoje em dia, né? Por exemplo, ele dá o exemplo aqui no Espiritismo, né? Então, e nós sabemos que ela se espalha muito mais, infelizmente, do que simplesmente no Espiritismo, né? Então veja que o Padre Rosen está reconstituindo aqui a situação dessa área geográfica, né? E mais interessante é que ele menciona aqui de uma forma muito interessante do gnosticismo pós-cristão, que ele chama assim de gnosticismo ilustrado, né? Um gnosticismo muito mais sofisticado intelectualmente, que vai surgir depois, né? Um gnosticismo menos rude. E aí ele cita Manes, Marcião, Valentino, Basílides, que são nomes que não são mais desconhecidos, né? Mas veja, ilustrado, isso é interessante porque é um gnosticismo que tem
que tem cara de filosofia, tem cara de conhecimento superior, né? Sempre aquela sedução pelo intelectualismo, né? Que nós nunca deixamos de ter, né? Infelizmente. Estava-se, pois, diante do primeiro estágio de uma fermentação espiritual, provavelmente de origem samaritana, que sofrera depois influências essenianas, dos essênios, e sobretudo da escola de Zoroastro, também um nome familiar para nós, né? Essa crença ocultista atraía extraordinariamente uma sociedade que, à semelhança do hinduísmo, experimentava um vivo desgosto pelas coisas terrenas e uma sede de libertação. Um vivo desgosto pelas coisas terrenas, né? Que é, no fundo, um vivo desgosto pelas limitações que nos são tão claras para nós, né? Na nossa condição do mundo, do sofrimento, das coisas que a gente quer fazer e não consegue, limitações da realidade. Ao que parece, girava em torno dos seguintes pontos. O que é o mundo material? Foi criado? É obra de um poder adverso a Deus? Que é o mal? Procede da matéria? Vocês veem que são a base, né, da gnose mesmo, né? A resposta dos novos filósofos iluminados era esta. Iluminados. O iluminismo é uma espécie de iluminismo avant la lettre, né? Então, qual que era a resposta dos iluminados, né? O mundo material é demasiado vil, demasiado afastado de Deus para ser obra dele. Deus está demasiado elevado para ocupar-se da criação, da direção e do governo do mundo. Se o fizesse, aviltar-se-ia. São todas ideias gnósticas, né? Portanto, o mundo deve a sua existência a poderes secundários, a seres intermediários ou éons, né? Aos elementos do mundo. Colossenses 2:8. Se não fosse assim, teria afastado Deus da contemplação de si próprio, única ação digna dele. Mas por emanação, que é uma ideia fundamental da gnose, né? Saem de Deus inúmeros seres que decaem progressivamente, à medida que se afastam dele na hierarquia, até se chegar aos demiurgos e construtores do mundo. Uma das suas obras torpes e disformes é este mundo, assaltado por todos os lados pelas potências das trevas. A alma humana é uma centelha de luz. ênfase para a centelha de luz, né? Vinda do reino superior e perdida nesse mundo material. Para libertá-la, um dos melhores desses éons, o Cristo superior, uniu-se ao homem Jesus no instante do batismo no Jordão. Veja quanto de heresia que tem aqui, né? Porém, antes da crucificação, essa potestade superior separou-se por completo do homem. O Salvador não é Jesus, o crucificado, mas Cristo, que retornou ao pleroma, ao mundo espiritual. Bom, essas ideias não nos são desconhecidas, né? E ele descreve bem a situação aqui, né? O padre Rosner. Os iniciados nesta ciência oculta chamavam-se orgulhosamente iluminados, gnósticos,
e olhavam com desprezo os simples crentes písticos. Esses simples crentes quem são, gente? Nós, não é? Os católicos da época. Esses seres abjetos que somos nós, os católicos. Que é como o mundo nos encara hoje ainda, né? O mundo sempre é o mesmo. A iniciação nesta doutrina era acompanhada de rigorosas práticas ascéticas, da abstinência do vinho e da carne, e da continência. Tratava-se de uma filosofia que provinha do pensamento neoplatônico, geralmente hostil à matéria, e da opinião aristotélica, que recusava a criação ex nihilo, do nada, né, por considerá-la incompatível com a perfeição divina. Aristóteles chegara a essa conclusão por causa do seu rígido conceito de Deus como ato puro, entre aspas que está aqui o ato puro, congelado numa imobilidade eterna e desinteressado deste mundo, demasiado estreito para admitir o generoso mistério da criação. Paulo não teria sido o grande pensador que foi se não tivesse reconhecido o perigo que esse bruxuleante fogo fato representava para o claro conceito da fé. O seu maior mérito foi o de ter penetrado de tal modo na vida íntima de Deus, a partir de sua visão de Cristo e da sua iniciação no mistério oculto de Cristo, entre aspas, e no plano de redenção universal, que soube compreender que o ato da criação não era indigno de Deus, mas brotava da mesma fonte que o ato da redenção. E essa fonte divina comum é o ato eterno da geração, pelo qual Deus se abraça a si mesmo pela eterna corrente de conhecimento e de amor que flui mutuamente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós estamos, né, numa região altíssima da teologia católica, né, que é um exame, né, da intensíssima dinâmica da Santíssima Trindade, né? Aqui nós tocamos assim o mais alto grau de contemplação de Deus, né, que só é possível na teologia católica, né? E é muito curioso como os iluminados modernos, né, digamos, os modernistas, dentro da própria igreja, vai deformar essa dinâmica entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Isso vai ficar para uma outra leitura nossa, essa deformação. Eu vou usar um dia, não sei quando, não é? Para ler para vocês um texto do professor Orlando sobre como que essa extraordinária dinâmica da Santíssima Trindade foi deformada pelos modernistas do século XX, tá? Como que isso está explícito nos documentos do Concílio Vaticano II, principalmente na Dei Verbum, aquele documento do concílio. Isso será para uma outra
para um outro momento. A criação é, pois, como que um transbordar, uma revelação do amor de Deus ad extra, para fora, uma repetição da imagem do Filho bem amado sob formas sempre novas, em diferentes graus, desde o maior dos querubins até a mais pálida sombra do divino, no limite extremo do ser, onde se confina com nada. Este é o último porquê da criação, de que o Filho é a causa criadora, exemplar e final. Aqui eu tô sendo acompanhado por uma abelhinha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela gosta das leituras aqui que eu faço de manhã. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Colossenses 1, versículo 16. Todas as criaturas encontram nele a sua forma ideal e a sua medida interior. Em si mesmas, não tem nada que determinasse Deus a criá-las. Ou seja, nós somos criação do puro amor de Deus. Nós não precisamos ou não precisaríamos ter sido criados. Nós não aumentamos em nada a glória de Deus. Não é? Deus só pode ser determinado por si próprio. Se esquecêssemos este ponto de partida trinitário, chegaríamos a um mistério irracional, a um salto incompreensível no vazio. O mistério permanece sem dúvida, quer o vejamos assim ou de outro modo. A nossa razão criada não é capaz de compreender o que é supra-racional. Deus e sua criação são um mistério, mas um mistério de luz e de amor. Olha que coisa incrível aqui o que o Padre Rosner nos revela aqui, né? Então isso é um mistério, não? Mas ele fala ainda o seguinte: se esquecêssemos esse ponto de partida trinitário, ou seja, do mistério da Santíssima Trindade, né, chegaríamos a um mistério irracional, a um salto incompreensível no vazio. Então, essa aqui é uma característica dos mistérios da nossa religião, né? Que é o seguinte: a nossa religião, os seus mistérios, né, ao invés deles ocultarem, eles revelam. Eles são, digamos assim, proporcionais à nossa razão. Embora a gente não consiga apreendê-los, eles dão à nossa razão o princípio de compreensão de tudo ou mais. Então por isso ele fala, né? Os mistérios da nossa religião são mistérios de luz e de amor. Eles iluminam. São mistérios que iluminam a nossa razão. Só através deles que nossa razão é iluminada. Né? Paulo resume essa grandeza fundamental de Cristo, que abarca tanto o universo natural como o sobrenatural, numas palavras misteriosas, tão firmes como eloquentes, e que procedem do âmbito cultural grego. Abre aspas. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criatura.
porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é a cabeça do corpo da igreja e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de maneira que tem a primazia em todas as coisas. Colossenses 1, versículos 15 a 20. Encontramos-nos diante de uma das mais belas definições paulinas de Cristo, que só se pode comparar ao hino a Cristo da Epístola aos Filipenses. Filipenses 2, versículos 5 a 11. A alma do apóstolo, elevada numa visão arrebatadora, legou aqui ao cristianismo primitivo um hino litúrgico que não pode deixar de impressionar profundamente quem quer que tenha sensibilidade para a grandiosa arquitetura da expressão oral. A vida terrena de Jesus Cristo aparece ao apóstolo rodeada de uma magnificência tão luminosa que só poderemos entender se seguirmos o rastro brilhante das pegadas que deixou sobre a terra, para frente e para trás, para dentro da eternidade. As opiniões em voga entre os colossenses tendiam a esquecer o papel de Cristo como mediador entre Deus e os homens e a sua função de supremo sacerdote, rebaixando-o à categoria de um ser espiritual subordinado, de uma criatura entre as outras criaturas. Essa concepção atingiu o máximo do seu poder, né, na heresia ariana, né? Na heresia ariana, que é uma conclusão, né? A heresia ariana é uma conclusão de todas essas ideias que estavam, digamos assim, sendo cozinhadas, né, ao longo de 4 séculos, 3 séculos, quando ela apareceu, né? A heresia da importância secundária de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na criação, apresentação dele como criatura, né? E hoje nós enfrentamos a mesma heresia ariana sob outro aspecto, né? Aliás, quando eu afirmo isso, né, em algumas palestras que eu fiz, eu notava, quando eu afirmava isto, né, que a heresia ariana está ainda em pleno andamento. As pessoas se assustavam, né? Mas quer dizer que hoje esse rebaixamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está a olhos vistos, né, dentro da igreja, né? Onde ele está, né? Ora, ele está em todas as nossas igrejas, infelizmente, né? Ele está no ato da comunhão na mão. Ele está no ato em que Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, é tirado do centro da igreja e colocado do lado, escondido em algum lugar na igreja, né? Ele está no ato dos ministros da Eucaristia distribuírem a comunhão. Isso tudo é um rebaixamento de Nosso Senhor Jesus Cristo a algo secundário, a algo muito abaixo da glória que nós devemos dar a Ele, né? Então,
Isso tudo são aspectos atuais dessa mesmíssima ideia, não é? Aqui que está sendo expostas aqui a respeito dos Colossenses, né? Então, vou reler a frase, né? As opiniões em voga entre os colossenses tendiam a esquecer o papel de Cristo como mediador entre Deus e os homens e a sua função de supremo sacerdote, rebaixando a categoria de um ser espiritual subordinado, de uma criatura entre as outras criaturas. Era desse ponto de partida que havia de nascer o erro gnóstico que divide Jesus, segundo uma palavra de São João, 1 João 4, versículo 3. Um erro que encontrou seu ponto culminante em Ário e Nestório. Todos os hereges dos primeiros séculos erraram contra a realeza e primazia de Cristo e, consequentemente, quanto à dignidade da natureza humana estabelecida por Cristo. Todos os hereges dos primeiros séculos erraram. Eu diria, todos os hereges modernos erram. Em algumas frases lapidares, Colossenses 1,19, Paulo afirma o primado de Cristo. Deus não verteu o seu poder em espíritos subalternos, mas derramou toda a plenitude do seu ser no Filho. A essência divina não se dissipou em milhões de centelhas. Todo o ardor do sol divino concentrou-se exclusivamente em Cristo. Portanto, não estamos submetidos a espíritos ou potestades subalternas, mas dependemos diretamente do próprio Filho bem-amado do Pai Eterno. Os anjos que teriam colaborado com a entrega da lei no Monte Sinai e todas as outras potestades, principados, tronos e dominações de que falavam os judeus e os persas, são desarmados e devem colaborar no triunfo de Cristo. As supostas aparições angélicas em Colossos só serviam, portanto, para alimentar mórbidas manias visionárias. Tal como no caso da criação, o gnosticismo fracassou também na questão do mal. O poder diabólico do mal neste mundo é tão grande, os sofrimentos tão desmedidos, que qualquer tentativa de solução deste problema por meio de uma teodiceia natural leva necessariamente ao desespero intelectual. E qualquer solução dualista tende para um pessimismo sem limites. Nesta matéria só existe uma solução. A cruz de Cristo. Essa cruz também desapareceu das nossas igrejas, né? O símbolo dela, né? Sem a mística do sofrimento pregada pelo apóstolo, não se pode resolver o problema. Ele mesmo só suporta o sofrimento pela consideração de que não se trata de um sofrimento exclusivamente pessoal. Padece como membro do corpo místico de Cristo. E completa, abre aspas, na sua carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, fecha aspas. Frase dele, né? Em benefício de todos, Colossenses 1,24. Essa frase é aquelas frases, como a Juliana fala, né?
que tem que ser pregada nos espelhos da casa, né, para a gente ler sempre, né? Então, isso é o que, gente? Né? Isso é o que o Padre Rosa está falando, é o seguinte: o nosso sofrimento só tem sentido se for encarado como participantes, os sofrimentos todos que nós temos, né? Participantes dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que estavam faltando, que faltaram a Ele e que nós completamos, né? Ou seja, num português muito claro, os nossos sofrimentos, embora individuais, né, eles têm uma participação nos sofrimentos de Nosso Senhor na cruz. Eles são santificados por Nosso Senhor. Né? Daí a razão deles. Daí a sublimidade deles. Né? Ou seja, todos nós que sofremos, que participamos do corpo místico de Cristo, nós estamos completando os sofrimentos dele. E esses sofrimentos são santificadores. O sofrimento de Cristo não foi santificador, é porque ele já era absolutamente santo. Né? Mas ele sofreu para que nós hoje possamos sofrer e ligar o nosso sofrimento ao dele na cruz, né? Em benefício de todos. Então, nosso sofrimento, além de ter esse caráter, né? Eles têm um caráter universal, né? Depois, nós rezamos, né? No credo, no símbolo dos apóstolos, né? Que nós cremos na comunhão dos santos, né? Comunhão dos santos é isso. É que cada um de nós sofre por nossos pecados e pelo pecado de todos os outros membros do corpo místico de Cristo. A cada membro do corpo místico atribui-se uma medida de participação nos sofrimentos da cabeça. Medida variável, segundo o seu grau de proximidade com Cristo. Isso significa que está mais próximo de Cristo sofre mais, né? Aos apóstolos cabe a maior parte, pois eles são os protagonistas principais na arena de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 19. Esse pensamento é para Paulo uma fonte de alegria espiritual. Então, e Paulo nos legou essa maravilhosa ideia, perspectiva, não é? Que é plenamente verdadeira, né? Nós vemos isso na vida de todos os santos da igreja. Nós temos lido várias vidas de santo. E em todas elas, né, vemos ressaltados, né, esses fatos. Né? Primeiro, quanto mais próximo de Deus, de Cristo, está o santo, maior é a participação dele nos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Veja a vida de Santa Margarida Maria Lacoque, não é? Santa Gema Galgani, não é? Santa Teresinha Menino de Jesus, por aí vai, né? Todas
os santos, né? Certo? Eu vou parar aqui a leitura de hoje, porque nós vamos entrar numa outra. Eu quero. São João da Cruz, a Aline lembra, né? Eu quero parar a leitura aqui por causa dessa ideia principal, que a gente possa meditar, né? Essa ideia que é tão importante para a nossa religião, né? Tão importante para todos os tempos da igreja e, sobretudo, importante para nós agora, que estamos vivendo neste tempo, né? Ou seja, Deus está mais uma vez, nosso Senhor Jesus Cristo está mais uma vez nos mostrando, nos pedindo, nos suplicando, para que a gente, nesses tempos difíceis, né, nós consideremos os nossos sofrimentos, né, deste ponto de vista, né, como sofrimentos dele na cruz. Por isso eu já falei para vocês, né, a cruz é um evento histórico, né, a crucificação do Nosso Senhor é um evento histórico. Mas é o único evento histórico que não acabou, né, que permanece até hoje, misteriosamente, né? Quer dizer, é como se Nosso Senhor estivesse sendo crucificado permanentemente, não só sofrendo por nós, né? Sofrendo pelas nossas faltas, pecados, mas também nos dando a oportunidade de sofrer por Ele, em nome dEle, não é? Para que esse sofrimento seja um sofrimento salvador, né? Não existe outro lugar no mundo que a gente encontre essa ideia, né? Essa sublimação do sofrimento, né? Só a Igreja Católica, pelas mãos de São Paulo, temos essa graça, né? Essa graça de sofrer, de qual que é a frase? Os nossos sofrimentos completa, né, na nossa carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Nós, de certa forma, veja a misericórdia de Deus, né? De certa forma, nós temos a oportunidade, proporcionalmente, né, de completar a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus quis, o Senhor quis que nós também participássemos, em alguma medida, dentro das nossas possibilidades, também da obra redentora que Ele trouxe para o mundo, né? A Aline fala que sofrendo por nossos pecados passados, presentes e futuros, sim. Assim rezamos os mistérios dolorosos. Na segunda dezena, quando da sua flagelação. Pois é. Então, aquele é um evento. A paixão do nosso Senhor Jesus Cristo é um evento histórico, mas que ela continua ao longo do tempo. Continua aonde? Em seu corpo místico, né? Em seu corpo místico, tá certo? Em cada missa, em cada um de nós que sofremos por Ele, a cada um de nós que
que considera os nossos sofrimentos e que sofre os nossos sofrimentos em nome dele, querendo que esses sofrimentos sejam também ligados ao sofrimento do Nosso Senhor na cruz, né? Essa ideia é paulina, né? E veja, quando é que Paulo, digamos assim, formulou toda essas maravilhosas ideias? Quando ele estava lutando contra os gnósticos de Colossos. Então, quando nós estávamos estudando sobre a gnose, alguém, ou muitas pessoas eu acho, me perguntaram assim: mas como que a gente se protege contra a gnose? Não? Assim, como Paulo falou aqui, né? Com a cruz de Cristo. Nesta matéria, olha a frase do padre Rosner: nesta matéria só existe uma solução, a cruz de Cristo. Tá certo? Então, gente, alguém tem alguma observação, alguma pergunta da leitura? A Aline está digitando. Fala aí no microfone, Aline. Não entendeu, irmão. Como é que é? Ela não entende alguma coisa, não tem acesso a leituras. Ela deu rosário. Ah, sim, claro. Veja, essas ideias, elas são importantes, né? Digamos assim, para uma classe de pessoas que podem entender essas coisas, que podem ter tempo para estudar, etc, etc, né? Mas a igreja dá todos os caminhos, né? Para todo mundo, né? Para todos os entendimentos, né? Assim, Nossa Senhora, que é a nossa mãe, né? O que a mãe faz, né? A mãe normalmente com os filhos, para cada idade que o filho tá, ela oferece uma explicação, né? Se os meninos estão muito pequenininhos, a mãe tem uma série de técnicas didáticas para explicar o que o menino pergunta, né? O que a criança pergunta para ela. Então ela dá várias explicações mais ou menos elevadas, segundo a capacidade de entendimento do filho, né? Nossa Senhora age assim com a gente, né? Porque ela sabe que muitos de nós somos como criança, né? Que nós não entendemos muito bem as coisas, não estamos muito bem a par das coisas, às vezes não lemos, às vezes somos ignorantes mesmo, nem sabemos ler, né? Então Nossa Senhora prepara as explicações e os remédios para nós conforme o nosso entendimento, né? E conforme a eficácia também da explicação, né? O rosário ela deu a todos, né? Aos grandes santos e às pessoas ignorantes, né? A igreja sempre se preocupa com isso, né? Isso que a gente está fazendo aqui é um privilégio, né? De conseguir entender essas coisas mais elevadas, né? Mas isso não é necessário à salvação, né? Tá certo? Isso não é necessário à salvação, né? Uma vez, esse negócio de
é uma coisa curiosa essa confusão, né? Eu acho que eu já contei isso para vocês aqui. Uma vez eu estava saindo da missa e alguém se aproximou de mim e com um amigo do lado, que eu nem conhecia, e me perguntou assim: ô professor, nós estamos discutindo aqui o que é mais importante para um católico, ler a Bíblia ou estudar o catecismo? Eu falei: não tem dúvida que estudar o catecismo. Ler a Bíblia não está em nenhuma, enfim, a sugestão da igreja para a salvação de ninguém. No catecismo, sim. Não é? A leitura do catecismo é muito mais importante que a leitura da Bíblia. Eu não estou dizendo que não é importante ler a Bíblia. Estou dizendo que se nós participamos dos sacramentos, vamos às missas todo domingo, nós sabemos infinitamente mais sobre a Bíblia do que qualquer protestantezinho de plantão. Não é? Então a igreja tem uma pedagogia para todo mundo. Para todo mundo. Claro, se você puder ler a Bíblia, se você for um grande intelectual, se você puder ler a Bíblia em hebraico, em grego, em latim, ótimo, maravilhoso. Mas isso não é necessário para a salvação. Ler a Bíblia não é necessário para a salvação. Pensa bem, em 2000 anos, não é? Quantos católicos não leram a Bíblia e simplesmente só participavam das pregações, das homilias nas missas, etc, etc, etc. Né? Assim. Então, o catecismo é importante nós conhecermos. Nem precisa ser... Bom, sem citar, né? As pessoas que eram ignorantes se tornaram santos, né? Tá certo? E vem à mente aqui, primeiramente, porque a gente já leu a vida dela, a Santa Bernadette, né? Bernadette, enfim, era ignorante, ela sabia que era ignorante, ela falava dela como uma ignorante, não é? Então assim, a igreja tem formas de ensinar para a gente, né? E o que a gente está tendo aqui é um privilégio enorme, né? De ler e entender essas coisas elevadas, né, da nossa religião. Mas nem por isso nós seremos salvos, né? Não é por isso que nós seremos salvos. Se formos salvos, não é por isso. Né? É bom entender isso direitinho. Então, mais alguma... Aqui tem outra coisa. Porque os padres modernistas não nos olham com bons olhos rezando o texto. Eu não sei se eles não olham, não. Eu estou pouco me lixando para eles que nos olham assim. Não sei se eles nos olham com bons ou maus olhos rezando o texto. Porque a gente também não reza o texto por causa dos padres modernistas, né? Enfim. Então, não temos que preocupar com isso, não. Nós temos que preocupar com Nossa Senhora nos instruindo sobre o texto, né? O resto pouco se me dá, né? Esses padres. Mais alguma observação? Alguma... Aline, hoje você foi campeã, viu? Pouco somando com isso. Isso. Essas são as expressões, né? Tô pouco somando com isso. A gente pode se preocupar com aqueles que não rezam. Como é que é? A gente pode se preocupar, na verdade, com aqueles que não rezam. Não, e exatamente, nós temos que rezar pelos padres modernistas que fazem pouco da gente rezando o texto. É simplesmente isso. E sim, os que não rezam, aí a situação é muito mais
complicada, né? Mas assim, o que eu... De Santo Afonso, reza que salva, que não reza, que condena. Santo Afonso escreveu inclusive um livro sobre a oração, né? Porque isso não é ele que fala, né? É Nosso Senhor que fala, né? Assim, enfim. A oração é o centro da vida do cristão, né? Então, e nós temos que rezar por todos, inclusive os que não rezam, né? Eu tô lembrando aqui agora, tem um belo texto do Gustavo Corsão sobre a comunhão dos santos. Eu não sei como é que o texto se intitula, mas eu acho que se vocês procurarem aí no Google Comunhão dos Santos, Gustavo Corsão, vocês vão encontrá-lo. É muito bonito, porque está aqui no centro dessa ideia paulina do sofrimento na nossa carne, completar os sofrimentos de Cristo, né? E de nossa participação, né? Nos sofrimentos da cabeça, né? E de que esse sofrimento não é só por nós, mas por todos, né? Então isso é o centro do conceito de comunhão dos santos, que nós dizemos acreditar nisso toda vez que nós rezamos o símbolo dos apóstolos, o credo mais curto, né? Tá certo? Então, gente, Deus lhes pague. A Aline tá turbinada hoje, gente. A Aline tá turbinada, ela já achou o negócio aqui. Diga, Ana Paula. Oi, professor. Oi, Ana Paula, né, Márcio? Grande Márcio. Bom demais. Que alegria. Coisa boa. O senhor citou esse aí, eu também queria sugerir também um trecho. É um livrinho pequeno do Santo Agostinho, da Catequese dos Rudes, se chama ele. Catequizandos Rudes, alguma coisa assim. Ele fala exatamente isso, o sofrimento, né, a partir todo o corpo místico. Ele começa, assim, resumindo a história, seria interessante que as pessoas tivessem acesso a esse trecho para ler, entender e meditar. Ele coloca isso naquela perspectiva do Jacó, do nascimento do Jacó, como sendo a prefiguração do nascimento do corpo, né, místico de Cristo. Que primeiro nasceriam os braços, seriam, né, o povo hebreu antigo, né, os profetas, os grandes heróis do Antigo Testamento, o povo santo do Antigo Testamento. Depois viria a cabeça, Nosso Senhor, depois o corpo. E que a mesma forma como a cabeça sofreu, como os profetas sofreram, como o povo santo do Antigo Testamento sofreu também a cabeça, e sofreria também o corpo, né? No caso, os membros da igreja. E ele fala isso especificamente também quanto à paixão, né, da igreja dos últimos tempos. Então, que isso faz parte desse sofrimento, né? Esse sofrimento em união, né, com o sofrimento redentor de Nosso Senhor. Então seria interessante o pessoal tendo acesso a isso. Que beleza. Você tem o título direitinho? Como é? Editora, essas coisas não tem não, né? Ele tem na Vozes. Eu tenho esse livro aqui. Tá. Ele é da Voz, ele é pequenininho de mim. Porque uma vez eu pensei assim, na catequese, eu estava pensando, gente, eu preciso melhorar o jeito de eu dar na catequese, deixa eu tentar descobrir alguém que me auxilie isso. Aí eu pensei, que legal, esse livro do Santo Agostinho deve ajudar. Realmente ele, assim, o que ele expõe as dificuldades, né, na verdade, de toda a catequese, os tipos de gente que
que frequentam a catequese, como lidar com essas pessoas, sim, a parte, mas a maior parte do livro não tem nada a ver com isso. Sei. E aí foi que me surpreendeu e foi muito interessante. Ele tem na Voz, eu vou pegar ele na estante aqui e já cito o nome pro senhor todinho. Ah, que beleza, eu não Mas, conhecia. se eu não me engano, eu vou pegar aqui. Tá, É Catequese dos Rudes, só um minutinho. Eu volto já. Tá Enquanto isso, eu bom. converso com o pessoal aí, já volto. ótimo. Pois é, aí, o Márcio, eu não conhecia essa obra de Santo Agostinho. Deve ser parte de uma outra obra dele, né, que foi editada em separado. E Santo Agostinho bebeu nas fontes paulinas grandemente, né? Todos os grandes teólogos da igreja sempre beberam nas fontes paulinas, né? E que beleza a gente ter. Eu vou comprar esse livro, não conhecia. Professor, Diga, Márcio. opa, desculpa, eu acho que interrompi alguém, não? Não, pode falar. Bom, achei que tá aqui na estante, o nome dele é assim: A Instrução dos Catecúmenos, Teoria e Prática da Catequese, do Santo Agostinho. Mas, na verdade, o título dele é De Catechizandis Rudibus. Sim. Né? Que ele... Os rudes, somos nós. Isso. Então, assim, daria inicialmente umas dicas sobre a catequese das pessoas, né? Que a instrução dos catecúmenos é uma pequena parte, mas inclusive essa editora Voz, ele tem até um índice analítico aqui no final muito interessante, índice das escrituras, que ele cita as escrituras demais, né? Os padres da igreja têm sim. Essa prática, essa memória fantástica, né, sobre isso. Mas aí ele pega uma parte aqui e fala sobre isso, é muito interessante. Nossa, muito bom, eu vou comprar. Né? Não conhecia. Então um livrinho que ficava assim, esquecidinho numa estante lá da Voz, né? Na época eu conheci o gerente lá. Acho que ainda conheço alguém que trabalha lá, mas aqui na Rua Tupis, né? Uhum. E aí eu peguei e achei. Que beleza. Então é interessante. Muito obrigado, meu cara. Eu que agradeço sempre aí as aulas. Coisa boa. Eu não conhecia, que bom, que bom. Vou lá logo que terminar aqui. Mas a Juliana ia falar alguma coisa. Não, só pedir ao Márcio para tirar a foto do livrinho e mandar pra gente. Ah, tá. Aí, Márcio. Não sei se o Márcio sabe fazer isso, não. A Ana Paula sabe, mas o Márcio, não sei. O homem das matas, eu não sei, não. Se ele sabe fazer isso. Mas vamos aguardar. A Aline mandou aqui a... Nenhum de nós dois sabe. Nossa, meu Deus do céu. É impressionante, né? Aqui o texto do Corção chama A Igreja do Céu. Esse texto me causou uma profunda admiração. Tá aí, ó. Tá aí, Instrução aos Catecúmenos, Teoria e Prática da Catequese. Se for uma edição nova, eu sugiro não ler se tiver a introdução, porque é sempre terrível. Não conheço o livro, mas enfim, vou comprá-lo, certamente. Muito bom, muito bom. Então, já ganhamos um livro hoje, gente. Ganhamos um livro para ler. Bom. Então é isso, gente. Deus lhes pague a paciência, a audiência, a participação. Tá certo? Nós estamos aqui na página Ganhe Impulsão de Coração. Nós estamos aqui na página 517 do livro e, se Deus quiser, amanhã a gente continua aqui
dessa parte. Tenham todos um santo dia, uma santa semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Epáfras, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.